Bom dia, amada igreja. Hoje pela manhã nós celebramos a ceia do Senhor e então eu pensei em trazer para a nossa meditação o tema Cristo, a esperança das nações. Cristo, a esperança das nações. E gostaria de ler um trecho da palavra de Deus, como se encontra em Romanos capítulo 15, versículos 8 a 13. Na medida em que nos lembramos de Jesus Cristo, do seu nascimento, da sua vida, mas principalmente da sua morte e ressurreição, nós devemos também relembrar o que é que ele se constitui integralmente na palavra de Deus para nós e para todos os povos. Romanos capítulo 15, versículos 8 a 13. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar a promessa feita aos nossos pais, as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com teu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Como nós ouvimos aqui, principalmente no último versículo, a palavra esperança, ela está presente e ela é repetida. Deus da esperança vos enche de todo gozo, paz, para que sejais ricos de esperança. E a palavra de Deus está cheia de esperança. Traz essa palavra e esse conceito repetidamente à nossa atenção. Cerca de 100 vezes essa palavra ocorre juntando o Antigo Testamento com o Novo Testamento, ou seja, esperança não é algo que ocorre apenas no Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento, na realidade, desde as primeiras promessas de que haveria redenção, de que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente, que a Bíblia transborda em esperança. E nós queríamos ver então nessa manhã onde é que você coloca a sua esperança? Onde é que eu coloco a minha esperança? E depois, onde é que as pessoas, de uma forma geral, estão colocando a sua esperança? E, finalmente, por que Jesus é a esperança das nações? Por que essa colocação que a Bíblia faz com tanta ênfase também e repetidamente em tantos lugares? Quando nós estudamos o tema, nós vemos que esperança está na essência da fé. E isso nós podemos extrair lá de Hebreus, capítulo 11, quando define o que é fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz, fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé é certeza. Fé é convicção. Vejam como a fé nossa é enraizada em descrições bastante sólidas dos nossos sentimentos. Não são coisas assim que se esvanecem, mas fundamentadas. Fé é certeza, fé é
convicção de fatos que se não veem, mas é certeza de coisas que se esperam. E daí vem essa ideia de esperança. Os cristãos devem ser um povo que exala esperança, porque a fé deles é fundamentada na esperança de que aquilo que sabemos, aquilo que nos foi dito, aquilo que está colocado para o nosso saber na palavra de Deus, são fatos, e aquelas coisas prometidas, profetizadas, são fatos também, e a nossa glorificação nos céus está consumada na ressurreição de Cristo, como se já lá estivéssemos, ainda que estejamos passando como peregrinos aqui nessa terra. Esperança para os cristãos, consequentemente, não é uma expressão de incerteza, de um desejo incerto, mas de expectativa segura por aquilo que está por vir. Muitas vezes as pessoas usam a palavra de uma forma meio desleixada, dizendo, eu espero que isso aconteça, mas não tem essa convicção que está expressa aqui na nossa fé cristã. Para os cristãos, esperança não é uma expressão de um desejo incerto. E a questão é em que você coloca a sua esperança. No texto que nós lemos aqui, nós vemos que Jesus Cristo, Ele é a esperança, não só nossa, mas das nações no sentido mais amplo. Mas para que Ele seja a esperança das nações, e até para que nós entendamos o que é ser a esperança das nações, é necessário que Ele seja a nossa esperança. Nós lemos aqui que Paulo chama Deus o Deus da esperança. E aí ele fala de forma muito pessoal, dizendo, vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Gozo e paz no nosso crer, na nossa fé, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito, para que nós tenhamos essa esperança, para que possamos transmitir esperança também às demais pessoas, para que possamos transmitir as boas novas, que são as únicas palavras que trazem esperança no mundo tenebroso, no mundo onde nós vemos o pecado de uma forma avassaladora, causando destruição, destruindo vidas, destruindo famílias, destruindo conceitos, ideias. A nossa palavra é aquela que deve transmitir esperança. E o interessante no texto que nós lemos também é que Paulo faz 4 citações do Antigo Testamento. Ele fala aqui de 2 Samuel 22:50, no versículo 9, diz assim, e para os gentios, para que os gentios glorifiquem a Deus, por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Isso é uma citação de 2 Samuel 22:50, que também está refletida no Salmo 18:49. Essa ideia de que o nome de Deus vai ser glorificado entre os gentios. E esse nomezinho, gentios, que é tão... nós não utilizamos muito, a não ser quando estamos na escola dominical ou lendo a Bíblia, mas ele significa não judeus. Na realidade, ele significa o termo grego que é traduzido por gentios aqui, pode ser traduzido também por etnia, por nações, por povos. O nome de Jesus Cristo, o nome de Deus, está projetado que ele seria aqui glorificado pelos povos. E depois ele cita Deuteronômio 32:4, no versículo 10, e também diz, alegrai-vos, ó nações, com o seu povo, ou, como está no texto aqui, alegrai-vos, ó gentios,
com o seu povo. A alegria do povo de Deus, do povo de Israel, seria a alegria das nações, a esperança das nações. E na sequência, no versículo 11, ele cita o Salmo 117, versículo 1, e ainda, veja, está citando um texto após o outro para reafirmar o seu ponto, e ele diz: louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, e todos os povos os louvem, ou todas as nações e todos os povos os louvem. E finalmente aqui, no versículo 12, ele cita Isaías, capítulo 11, versículo 10, onde ele diz: também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Veja, ele está falando de Cristo, e ele aqui faz a identificação daquilo que já está colocado desde Isaías, capítulo 11. Se você virar a sua Bíblia para Isaías, capítulo 11, é um versículo, é um capítulo messiânico, uma profecia messiânica detalhada sobre a vinda de Cristo, escrita 700 anos antes da era cristã, antes da vinda de Cristo. Então, Isaías capítulo 11, vamos ler esse capítulo aqui rapidamente, porque diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. O que é que o profeta está dizendo aqui? Por que é que ele usa essa expressão, tronco de Jessé? Quem era Jessé? Jessé era o pai de Davi. E o contexto no qual Isaías estava escrevendo aqui era um contexto socialmente conturbado, onde os reinados o povo de Israel está esfacelado, os reinados do norte e do sul estão aqui fragmentados, as invasões, os conquistadores externos estão levando cativo ou irão levar cativos aqueles que constituíam o povo de Israel. A família de Davi, então, a árvore que representava a família de Davi, é como se ela tivesse sido cortada, podada, só restava um tronco. E esse tronco, a gente sabe, ele pode permanecer um tronco o tempo todo e morrer ali, ou ele pode vir a florescer. E a promessa que é dada aqui, a profecia que é dada, é que do tronco de Jessé que era o pai de Davi, vai sair um rebento, um raminho, e de suas raízes um renovo, um ramo, uma árvore renovada. Repousará sobre ele, e aqui nós temos 7 aspectos aqui do Espírito do Senhor, 7 aspectos do Espírito que vão repousar sobre esse renovo. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor, de obediência ao Senhor. Isso tudo está aqui colocado no versículo 2. Isso é uma profecia de tempos futuros, olhando para o Messias prometido, aquele que já veio e que haveria de vir aqui nessa ocasião. E nós vemos a harmonia da palavra de Deus, como realmente ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, porque lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 e 4, 5, nós vemos falar dos 7 Espíritos também. 7 é o número da perfeição, e tudo isso, esse número da perfeição está concentrado nesse renovo, nesse rebento, naquele que viria para ser a salvação não somente do povo de Israel, mas de povos de todas as raças, tribos e nações. O texto continua: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra,
Ferirá a terra com a vara de sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o perverso. É a ideia de justiça. Esse que vem tem justiça inerente, profunda, não superficial. Ele não julga pelas aparências, mas ele tem conhecimento profundo das pessoas, da humanidade. A justiça, diz o versículo 5, será o cinto de seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque vamos ler? A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa é a profecia. Essa é a promessa. Essa é a palavra de esperança. O reino de Cristo, ele traz a paz. O reino de Cristo faz com que o seu conhecimento, nós olhamos para isso e temos que estar agindo em prol disso, o conhecimento do Senhor vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que é Cristo, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, do Sinear, de Amate, das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá, recolherá desde os 4 confins da terra, afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Aqui a referência são aos 2 reinados. A nação de Israel havia se dividido depois de Salomão, e elas constantemente estavam invejando um ao outro, batalhando, se aliando com outras nações para pelejar umas contra as outras. Não, mas aqui está dizendo que haveria paz. Primeiramente, paz em Israel e, consequentemente, uma paz que se estenderia por entre as nações. Aqui também, mesmo nesse capítulo, sendo messiânico, apontado para Cristo, temos aquilo que é chamado de dupla perspectiva na profecia, onde algumas coisas têm um cumprimento imediato. Está falando aqui da esperança que aquele povo deveria ter, de que haveria alguma restauração, algum retorno, como realmente se cumpriu e como nós temos os registros na palavra de Deus nos livros de Esdras e Neemias também. Versículo 14 continua: antes voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente contra Edom e Moabe, lançarão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com força do seu ventre moverá a mão contra o Eufrates, ferindo, dividir-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo que for deixado da Assíria, como houve para Israel no dia que subiu da terra do Egito. A referência aqui agora é a soberania de Deus. Deus é soberano sobre as barreiras físicas que possam ser colocadas. Deus é soberano sobre as intenções das nações. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus é soberano, e nessa soberania está fundamentada a nossa esperança. Porque Ele é soberano, Ele cumpre, assim o disse, assim o farei. Isaías registra também em outro local.
Deus soberanamente cumpre os seus propósitos nessa vida. E nós, como parte do povo de Deus, nós devemos estar cheios de esperança, porque sabemos que Ele é soberano. E aí exclamamos como Paulo exclama: se Deus é por nós, quem será contra nós? Onde é que nós colocamos a nossa esperança? Há um único nome no qual há salvação, que é o nome de Cristo Jesus. Ele é a única razão da nossa esperança. É somente Ele que pode vencer a morte, porque já venceu ela, já ressurgiu ao terceiro dia. É Ele que nos faz gloriosas promessas de que estaremos com Ele também. É Ele que nos acompanha a cada dia, quando Ele nos comissiona a pregar o Evangelho e diz: eis que estarei convosco todos os dias. Colocamos então a nossa esperança em Cristo pela fé. A esperança faz parte da essência da fé, com base na soberana regência de Deus. Mas onde é que as pessoas, um segundo ponto aqui, onde é que as pessoas estão colocando a esperança nos nossos dias? E de muitas maneiras as pessoas estão sem esperança real. As trevas desse mundo conturbam a visão. Mas temos assim algumas indicações concretas de que as pessoas sem esperança terminam colocando a esperança em algo que é passageiro, em algo que vai passar, que não tem tanto fundamento assim. Como exemplo disso, temos essas ondas de migrações em massa que nós estamos testemunhando. Pessoas enxotadas de seus lugares pela guerra, ou pela fome, ou pelo desemprego, ou pela violência. E onde colocam as suas esperanças esses que estão migrando de um lado para outro? Estamos agora mesmo vendo as notícias sobre aqueles mais de 2.000 migrantes que saíram de Honduras em função da violência que está naquela terra, e a esperança deles está em quê? Num outro país. Nos Estados Unidos, aquilo é visto como se fosse o céu, a resolução de todos os problemas. E será que essa esperança vai realmente resolver todos os problemas daquele povo? Temos os refugiados que vêm ali do norte da África, os refugiados que vêm da Síria, de uma situação extrema de guerra, e olham para a Europa, uma região que está espiritualmente decadente, uma região onde a moralidade e a violência também está campeando, mas eles saem em massa, famílias inteiras ali, olhando para a Europa e colocando a esperança de suas vidas ali na Europa. Vejam, eu não estou descaracterizando a razão dessas migrações, elas são válidas. É legítimo você fugir da violência, da guerra, da fome, obviamente, mas o foco está errado. A esperança está sendo colocada em coisas que são passageiras, mortais, que não representam na realidade a solução final, última para os problemas que são não apenas daquela massa, mas são individuais, pessoais. O pecado está em nós. E a única esperança de remissão do pecado é em Jesus Cristo. E eu olho até a palavra de Deus e vejo que o povo de Israel também atravessou uma migração em massa. E foi pior até, porque ela foi uma migração forçada. Foram levados como escravos para a Babilônia. E o profeta Jeremias, lá no seu capítulo 29, falando a esse ajuntamento de pessoas que estavam ali confusos numa terra estranha para servirem de escravos numa cultura estranha, numa situação provavelmente onde eles tinham deixado para trás tudo que possuíam.
Lá em Jeremias, no capítulo 29, eles são admoestados a dar continuidade à vida, a casar e darem suas filhas em casamento, a construírem casas, a caminhar de acordo como Deus permitisse que seus passos caminhassem numa situação de opressão e, acima de tudo, que eles deveriam não se empolgar com a falsa religiosidade ou com uma falsa esperança dada por governantes, mas colocar a esperança na pessoa e nas promessas de Deus. Onde as pessoas colocam as esperanças, onde as nações colocam as esperanças, às vezes colocam a esperança em determinadas políticas ou no meio ambiente, na salvação do meio ambiente. Vamos resguardar 100 anos a mais de vida para a raça humana, vamos trabalhar a questão da ecologia e aí está a nossa esperança. Não, a esperança está em Deus e na revelação através de seu Filho Cristo Jesus, que tem a mensagem não somente individual, mas para as nações. E é por isso que nós somos também uma nação. A Bíblia nos diz que nós somos nação, povo de Deus. E como povo também, corporativamente falando, esse aspecto corporativo, a esperança que nós temos é Cristo. Nós temos muitas razões para nos angustiar também. Aqui na nossa terra, violência. Mata-se no Brasil mais do que nos conflitos mundiais, 67 mil assassinatos nesse ano passado, dissolução moral, destruição da família. Há um anseio nosso, por mudança nessa situação toda, mas a nossa esperança tem que ser em Cristo, não numa pessoa, não numa estrutura. Nós não podemos nem ser cegos quando Deus derrama suas bênçãos sobre nós e sobre nossa terra, nem ser cegos quanto às profundas raízes que o pecado firmou em nossa terra. Não podemos achar que essas coisas vão ser modificadas da noite para o dia, mas coloquemos a nossa esperança como povo de Deus em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. E é muito significativo que nós temos o texto aqui de Isaías 42. Vamos lá dar uma olhada em Isaías 42. Versículos 1 a 4. Também uma passagem messiânica citada lá em Mateus capítulo 12, versículos 18 a 21, e fala de Jesus Cristo como servo aqui. Mas veja, esse servo: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ou seja, não é pelo grito nem pelo estardalhaço. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. A sua justiça é perfeita, ele não esmaga aquele que está ao quebrado. 4. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, aquilo que é justo, o direito. As terras do mar aguardarão a sua doutrina. Então nós vemos aqui que há um aspecto que nem sempre a gente compreende direito, um aspecto talvez tanto físico como espiritual, dessa regência do Messias sobre as nações. Por que é que a esperança das nações é Cristo?
Essa promessa da regência do povo de Deus e do Messias sobre as nações, isso vem desde Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. Mas a nação de Israel sempre foi pequena. E ela foi escolhida, lá em Deuteronômio 7, nós lemos isso daí, que ela foi escolhida não por ser a mais numerosa, a mais poderosa, mas simplesmente para que o amor de Deus fosse demonstrado numa nação pequena, frágil, que foi escolhida para ser a guardiã dos oráculos de Deus, da revelação de Deus, até o tempo certo, o tempo da internacionalização da igreja, que nós temos ali a partir de Pentecoste, onde o testemunho se espraia por todas as raças, tribos, nações, deixa de ser uma coisa exclusiva de uma só nação. Abraão, serás uma grande nação. Mas lá no versículo 5 do capítulo 17 de Gênesis, Abraão é chamado pai de numerosas nações. Não somente a nação de Israel, ali é o começo, é o fundamento, mas pai de numerosas nações. Já em Gênesis capítulo 49, 10, nós vemos que o cetro não se arredará de Judá, e a ele obedecerão os povos. Jesus é a esperança das nações. Jesus é a esperança das nações, porque a Bíblia assim coloca. Vamos olhar mais uma vez em Isaías, capítulo 14. Versículos 24 a 27. Jurou o Senhor dos Exércitos, Isaías 14, 24 a 27. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, a sua carga se desvie dos ombros deles. Esse é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Sobre todas as nações. E nem sempre a gente pensa nessa dimensão cósmica do senhorio de Deus. Nem sempre a gente tem a visão real do que significa essa soberania de Deus exercitada sobre as nações, apesar de nós estarmos vendo isso aqui no nosso dia a dia também. O próprio Nabucodonosor, que levou o povo de Deus como escravo, e ao fazer isso, ele estava sendo o braço de castigo de Deus sobre a impiedade do seu povo. Mas ele é chamado de meu servo, ele estava ali cumprindo os desígnios de Deus. É a mão de Deus sobre as nações. Ciro, que permitiu a vinda dos judeus para reconstruir ali as muralhas, é chamado de ungido, o meu ungido. Mas não é só no Antigo Testamento, nos nossos dias nós temos exemplos após exemplos. A nação do Camboja, onde o meu filho está, e a minha nora, e os 4 netos, e trabalham lá com a escola evangélica e relacionados os seus trabalhos todos com a expansão do reino de Deus. Nós
vemos que aquela nação ela foi tomada de uma forma avassaladora pelo comunismo em 1975. E durante 4 anos, a facção conhecida como Khmer Rouge, ou Khmer Vermelho, tomou conta daquela nação de uma forma tão cruel que as estimativas são incertas, mas julga-se que de 2 a 5 milhões de pessoas foram dizimadas durante aqueles 4 anos. A capital, a cidade de Phnom Penh, ela passou de um ano para outro de uma população de 700 mil habitantes para cerca de 32 mil habitantes, porque as pessoas foram arrancadas das casas, dos escritórios, das universidades e levadas todas para o campo para plantar arroz. Assim era a política que foi determinada para elas. E aqueles que estavam ali à frente daquele governo eram tão cruéis que os comunistas do Vietnã do Norte não aguentaram eles e expulsaram eles e, pasmem, restauraram uma monarquia constitucional naquele país. Isso poderia parecer apenas uma mera dissertação política ou observação geopolítica, mas quando a gente visita aquele país agora e vemos quantos missionários estão lá, quantas igrejas estão abertas, como o evangelho está fluindo, nós não podemos deixar de ver a mão de Deus ali regendo o caminho das nações. Não são situações por acidente, mas é Deus cumprindo o seu plano, não apenas na minha vida, na sua vida, ou em nações aqui no Ocidente, mas de uma forma geral, é o Rei das nações que está operando o seu plano. Como ele fez também esfacelando a antiga União Socialista Russa Soviética, que era um bloco monolítico, e que não permitia de maneira nenhuma a entrada de Bíblias, pregação do Evangelho, e aquilo foi fragmentado em pouco mais de 1 ano em diversas nações, e cada uma delas agora tem a sua regência e transpira ali liberdade, algumas mais, outras menos, obviamente, mas nós podemos ver a mão de Deus fracionando aquilo que o império humano julgava alguma coisa que nunca iria ser derrotado. Tivemos oportunidade há uns 2 meses atrás de visitar a Estônia, que fazia parte da União Russa Socialista Soviética. É um país onde você vê a plena liberdade, as pessoas ocupadas fazendo os seus afazeres. Recentemente, há uns 3 ou 4 dias atrás, um programa de televisão mostrava o avanço da tecnologia digital naquele país, que era um país escravo há algumas décadas atrás. E como toda esse progresso, essa liberdade, possibilita também que o Evangelho passe a florescer. Um país que, na realidade, já tinha raízes luteranas bem fortes antes de ser sugado pela União Soviética. Podemos ver também o que ocorre nas nações quando elas se afastam das verdades de Deus e põem a esperança em homens, ou na ciência, ou na tecnologia. Quando não reconhecem esse senhorio que não depende delas para estar lá. Jesus é a esperança das nações, é o Rei das nações, mas na medida que se afastam de Deus, nós vemos as tragédias que ocorrem, não somente violência, não somente as guerras, mas às vezes com sutilezas cruéis. Tivemos a oportunidade também de visitar a Finlândia alguns meses atrás, com um grupo de educadores. E aí nós perguntávamos, todo aquele grupo de educadores estava muito interessado em saber como era que as escolas que são modelo para o mundo, modelo de educação para o mundo, como é que elas lidavam com a questão dos alunos com necessidades especiais. E tivemos uma parte teórica na Universidade de Helsinki, e depois fomos visitar escolas. E nós não víamos muitos alunos com necessidades especiais. E numa das ocasiões, eu perguntei como é que eram os alunos
com necessidades especiais, e a resposta foi que eles recebiam aulas de reforço. Mas não era bem isso que eu estava perguntando. Eu não estava perguntando pessoas com necessidades cognitivas. Eu queria saber como é que eram abrigadas as pessoas que tinham alguma deficiência física, algum problema, uma síndrome de Down, e aí a resposta não, essas questões elas são detectáveis antes do nascimento e normalmente são abortadas. Resolve-se o problema, né, aparentemente. Mas vejam o crime que está sendo cometido. A Islândia hoje é proclamada como sendo um país que erradicou síndrome de Down. Como erradicou síndrome de Down? Porque as crianças que são detectadas dessa maneira são todas abortadas antes do nascimento. Nós vemos quando os países se afastam dos princípios, dos valores eternos que seguram a frágil matriz das nações, como campeia também a violência. Os países islâmicos, você tem a regência da violência. Na Coreia do Norte, o culto ao líder substituindo adoração e devoção que são devidas somente a Deus. Certamente, Jesus Cristo é a esperança, é o Rei das nações, mas as nações têm que ser instadas, têm que ser relembradas dessa verdade, desse fato. E a sua regência vai ser consumada, de uma maneira ou de outra. Mas nós somos comissionados, como discípulos dele, na grande comissão, lá em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, a ir pregar o Evangelho a toda criatura. E em Lucas nós temos Lucas 24, a todas as nações, e temos a promessa de que Cristo estará conosco sempre nessa tarefa de propagar e proclamar a sua regência, a sua esperança às nações. A palavra de Deus fala de que no final dos tempos haverá uma grande multidão. E eu tenho certeza que essa grande multidão não está falando de mega igrejas, nem dos 25% a 26% de evangélicos que são contabilizados aqui no nosso país, nas pesquisas do IBOP. Eu creio que nós não temos ideia da imensidão do povo de Deus, nem dos aspectos até físicos desse novo céu e da nova terra que são falados na palavra de Deus. Algum tempo atrás me pediram para falar aos adolescentes aqui na igreja, na realidade aos pré-adolescentes, e não é bem a minha praia, mas atendi ao pedido, queriam que eu falasse sobre o céu. E eu comecei mostrando essa imensidão e que a gente não tem nem ideia. Quando há a descrição da Nova Jerusalém, lá em Apocalipse, e fala dessa grande cidade, e nos dá a dimensão dela. Ela é uma cidade que tem largura e comprimento iguais e altura também. E para que nós tenhamos uma ideia, é como se essa dimensão, que ninguém sabe se é um quadrado ou um triângulo, a configuração dela, mas é a distância daqui a Belém do Pará. Pensem na enorme dimensão dessa Jerusalém, dessa nova Jerusalém, que é aquela onde nós temos lugar preparado, prometido por Cristo Jesus. O livro de Apocalipse fala repetidamente de toda nação, cada nação. E creio que ela fala, obviamente, de representantes das nações, mas é mais do que isso. É uma espécie de todo joelho se dobrará. É uma rendição a essa verdade incontestável do senhorio, da soberania de Cristo Jesus sobre todos os povos. Somos uma nação
1 Pedro 2, 9 e 10 nos escreve assim: nação, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para quê? Para anunciar às nações. E vejam, até o nosso departamento missionário aqui é um princípio dessa visão global que nós temos que ter, de que Jesus Cristo, o senhorio dele sobre as nações, deve ser proclamado. Encerremos então essa meditação, nos preparando para a Santa Ceia, lendo no livro de Apocalipse, capítulo 21, os versículos 1 a 5. Apocalipse, capítulo 21. Já no fechamento aqui do livro, versículos 1 a 5. Façamos essa leitura conjunta. Apocalipse 21, versículos 1 a 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Vamos orar. Senhor Deus e Pai de misericórdia, convence o nosso coração da majestade do Teu poder, da Tua soberania, da Tua regência sobre nossas vidas, mas também sobre todas as nações. Faz com que não sejamos cegos, mas possamos ver nas questões do dia a dia, nas notícias, a Tua mão, Senhor, trabalhando. Mesmo que não entendamos certas questões, que nunca venhamos a desconhecer ou descaracterizar que Tu és soberano, que Teus planos estão sendo cumpridos e que as Tuas promessas são verdadeiras e que a nossa glorificação e presença constante e eterna ao Teu lado está assegurada, porque a morte foi vencida pela ressurreição de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ajuda-nos, Senhor, na medida em que relembramos a vinda do nosso Salvador, a sua vida, a sua crucificação e morte, e também a sua vitória, ao celebrarmos a ceia do Senhor nesta manhã. Perdoa os nossos pecados, orienta-nos e faz-nos melhores servos Teus, conscientes de que a nossa esperança está e deve estar firmada sempre em Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém.